ficou morto. Velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor. Guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, regimento do meu Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, nós vamos partir direto para o ensino da palavra do Senhor e logo após a ministração da palavra do nosso Deus, nós vamos aí estar adorando o Senhor com mais um louvor e agradecê-lo por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Deus tem sido maravilhoso, Deus tem sido poderoso e fiel e até aqui Ele tem nos guardado, mesmo diante de tantas adversidades, de tantas situações, de tudo que nós estamos vivendo durante esses dias. E eu venho com uma palavra pastoral direcionada para a Igreja de Cristo, de um modo geral nesta hora, em nome de Jesus. Amém? Conecta o cabo do celular. Desconectar para vocês. Aleluia, glória a Deus. Será que ele não vai sair baixinho? Não, tá bom. Tá bom? A palavra que eu quero compartilhar com os irmãos, ela se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, o versículo de número 10, até o versículo de número 18. É o texto que nós vamos usar para a nossa meditação, para a nossa reflexão nessa hora, em nome de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, a partir do versículo de número 10, que diz assim, ó, a visita de Ananias. Amém? Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos seus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e entrando na casa impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Amém? Glória a Deus por essa palavra. Essa é uma palavra que eu gosto muito. É uma palavra muito pertinente, é uma palavra muito importante para os nossos dias. E eu quero falar nessa noite, aproveitando essa oportunidade, eu quero falar justamente sobre esse homem chamado Ananias. E o tema dessa mensagem que Deus colocou no meu coração é essa. Ananias, um privilegiado que foi chamado para viver algo grande. Em momentos de grandes dificuldades, de grandes turbulências, são os momentos ideais que Deus levanta pessoas fortes
para fazer algo grande. Pessoas diferentes para fazer coisas diferentes. Nós estamos vivendo em um mundo tão igual, de pessoas tão iguais, de pessoas que pensam tão iguais, de pessoas que estão se acostumando a viver essa vida, essa situação, estão se acostumando com a derrota. E eu tenho dito sempre que tenho a oportunidade, que quando nós aceitamos a derrota, ela se torna um hábito, né? Vira um hábito. Então, acabamos por nos acostumar com as situações de dificuldade, de adversidade, de problemas. Mas nesses momentos de grandes turbulências, de grandes dificuldades, Deus sempre levanta pessoas para fazer coisas grandes. Eu tenho certeza que nesse período que nós estamos vivendo, Deus vai levantar pessoas grandes, pessoas para fazer coisas grandes. Porém, essas pessoas, elas têm que estar disponíveis, elas têm que estar dispostas, elas têm que se sujeitar à vontade, ao querer de Deus. Elas têm que se colocar na presença do Senhor como dependentes e confiando de que Deus vai fazer algo grande através de suas vidas. Mais do que querermos a bênção, melhor é nós querermos ser a bênção na vida de alguém, sermos um canal da bênção de Deus. Então vamos lá. Ananias, um privilegiado que foi chamado por Deus para fazer algo grande, algo grande. Esse personagem, ele é mencionado somente aqui nessa passagem de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, versículo de número 18. Da mesma forma que ele chega, ele sai. Ele aparece do nada e sai do nada. Mas quando ele chega na presença de Deus e sendo um instrumento de Deus, através da vida dele, Deus faz algo grande, que é ganhar Paulo, o maior missionário que já houve, que já pisou sobre essa terra, né? Então eu aprendo aqui, quero dar início a esse estudo, que a ferramenta certa para fazer a coisa certa tem que estar na mão certa, correto? Vou repetir, a ferramenta certa para fazer a coisa certa tem que estar na mão certa. Não adianta uma ferramenta que tem uma determinada utilidade estar na mão de quem não sabe usá-la, né? Está na mão de quem não consegue, não conhece, não sabe a forma como vai usá-la. Não tem como, né? Como tantas e tantas coisas que existem por aí, que se cair, por exemplo, na minha mão, muitas coisas eu não vou saber usar, né? Eu não vou saber fazer uso. Então a ferramenta certa, para ser usado da forma certa, tem que estar na mão certa. E é a partir desse princípio que eu quero liberar uma palavra de vitória sobre a sua vida e compartilhar esse estudo que muito me agradou. Inclusive, essa palavra foi a última que eu ministrei no culto de ensino, numa terça-feira na nossa igreja, na Assembleia de Deus, no Ministério de Alterosa, aqui na cidade de Areado, em Minas Gerais. Mas quando Deus colocou no meu coração essa semana além do templo, logo eu me lembrei desta passagem, desta palavra, e o quão pertinente ela é para os nossos dias. O quão importante ela é para a minha vida e para a sua vida. Porque mesmo nesse momento de pandemia, nós não podemos nos esquecer de que somos instrumentos de Deus, que somos ferramentas nas mãos de Deus. E para isso nós temos que nos colocar na posição, nós temos que estar atentos em oração, em vigilância, em prudência. Nós temos que estar constantemente em oração, jejuando, consagrando, meditando na palavra do Senhor de dia e de noite e lutando para colocar em prática tudo o que ela nos traz, tudo aquilo que ela nos ensina. Amém? Então essa é a palavra que eu quero compartilhar com você. Ananias, ele aparece no cenário bíblico rapidamente e some rapidamente. Mas Ananias é uma figura tão importante, é um personagem tão importante, de suma importância. Por quê? Porque Paulo só foi o Paulo que deveria ser, porque Ananias foi o que ele fez, o que ele coube fazer. Paulo só foi o Paulo que deveria ser, porque
porque Ananias fez o que lhe coube fazer. Se Ananias não se dispõe a fazer, talvez não teria acontecido o que aconteceu. Mas pastor, Deus poderia ter usado outra pessoa, Deus poderia ter usado outra pessoa, mas Deus poderia também não ser usado. Porque uma coisa eu tenho aprendido nesse meu tempo de ministério e servindo ao Senhor. Existem pessoas que eu vou ganhar para Cristo, não é outro. Muitos vão passar por aquela alma e vão pregar, e vão pregar, e vão anunciar a palavra, mas aquela alma não vai se render. Mas quando eu me dispor e for fazer a vontade do Senhor, aquela alma será ganha. É isso que eu tenho aprendido, é isso que eu tenho vivido na minha vida. Quantas pessoas pregaram Jesus para mim e eu não recebi? Mas em um determinado momento da minha vida, uma pessoa pregou e aquela palavra entrou no meu coração. Então Paulo só foi o Paulo que deveria ser, porque Ananias fez o que lhe coube fazer. Aquilo que deveria ser feito, ele fez. Então aquilo que deve ser feito, eu e você, nós temos que estar diante do Senhor e disponíveis para fazer. Os propósitos de Deus sempre são maiores do que as nossas condições e do que as nossas opiniões. Isso é fato. Os propósitos de Deus estão sempre acima do que eu acho, do que eu penso, da minha condição e da minha opinião. Os propósitos de Deus sempre estão acima. E por isso que Deus precisa de alguém que entenda o que é a obra de Deus. Quando eu entendo que os propósitos de Deus estão acima das minhas condições e das minhas opiniões, estão acima do que eu acho, do que eu penso, do que eu acho que é certo, do que eu penso que é certo, do que eu penso que deve ser feito, aí eu passo a entender o que é a obra de Deus. A obra de Deus, ela supera a lógica humana. A lógica de Deus, ela supera em tudo a lógica humana, a razão humana. Deus sempre vai contrariar, e isso é bíblico. Nós temos um exemplo, dentre tantos eu posso usar um. A lógica do homem não era Davi, o rei de Israel. Não seria Davi pela lógica do homem. Pela lógica do homem, seria o primeiro filho. Pela visão do profeta, seria o primeiro filho de Jessé que saiu na porta. Mas pela lógica de Deus, pela visão de Deus, foi o pequeno Davi, o desprezado Davi, que não estava dentro de casa, estava no pasto cuidando de ovelha, estava ocupado. Então, os propósitos de Deus superam em tudo a lógica, a razão humana. Deus sempre surpreende, levantando pessoas, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, pessoas que não fazem parte dos planos dos homens. Porque é melhor é não estar dentro do contexto do homem, mas fazer parte do contexto divino. Porque se nós nos colocarmos dentro do contexto divino, para que Ele nos use, meu irmão, Ele fará coisas grandes na nossa vida. E a partir do momento que Ele faz coisas grandes, nós passamos a receber coisas grandes. Ele começa a nos colocar em lugares altos. Ele começa a nos dar coisas grandes também. Então é interessante nós entendermos que o propósito de Deus supera a lógica humana. É interessante nós entendermos que o propósito de Deus supera o que eu penso, o que você pensa, o que você acha. E essa palavra, ela é de um cunho espiritual muito forte. Porque eu sei que Deus está falando com alguém nessa hora que está dizendo que não pode ser usado por Deus. Quem sou eu? Eu não sei falar, não sei pregar, não sei cantar, eu não consigo, eu não tenho. Essa palavra é para você, meu irmão. Você não tem, mas o teu Deus tem. Você não pode, mas o teu Deus pode. O que você não sabe, Deus vai te ensinar. É assim que funciona. É assim que funciona. É Deus capacitando o homem e não um homem capacitado diante de Deus. Deus não escolhe capacitados, Deus capacita os escolhidos. Você já ouviu milhares de vezes essa colocação, essa frase. E muito linda, diga-se de passagem. Porque quem seria nós, quem seríamos nós, se não fosse o amor de Deus nos encontrar primeiro? Quem seríamos nós, se a porta da graça não estivesse aberta? Quão miserável homem que somos, né? Quão miserável homem que somos.
Mas vamos lá. Partindo do princípio que esse homem, ele serve de instrução, de lição para a nossa vida, quais as qualidades que Deus viu na vida de Ananias? O que tinha em Ananias que chamou a atenção de Deus? O que Ananias fazia no seu dia a dia que chamou a atenção de Deus? Qual era a intimidade de Ananias com Deus, para que Deus confiasse a ele essa missão tão grande, essa missão tão poderosa, essa missão que faria toda a diferença no cristianismo, na pregoação da palavra de Jesus, na anunciação das boas novas? O que Deus viu nesse homem? E é sobre algumas qualidades desse homem que eu quero falar com você nessa hora, para que nós venhamos lutar, para nos enquadrarmos, e quando Deus olhar para nós, confiar em nós coisas grandes, missões importantes, porque é isso que Deus está esperando de mim e de você. É certo e é fato que a forma como estamos vivendo nesse evangelicalismo atual, nessa igreja atual, está vivendo uma vida de forma muito rasa. Nós estamos nos acomodando, nos conformando e muitas vezes deixamos de buscar profundidade, nos aprofundar na presença do Senhor. Mas isso vai mudar, isso está prestes a mudar. Por quê? Porque Deus tem usado esse veículo, Deus tem levantado pastores, homens de Deus, mulheres de Deus, para pregar, para trazer palavras de despertamento, de orientação e de fortalecimento, de encorajamento para os seus. E muitos têm se despertado e eu louvo o nome do Senhor por isso. Mas vamos lá. Quais as qualidades desse obreiro que Deus viu na vida de Ananias que chamou a atenção de Deus? Vamos lá. Primeira qualidade na vida de Ananias é essa. Onde ele estava, ele era um discípulo. Ele não era um discípulo por estar onde estava. Vou repetir. Onde ele estava, no lugar que ele estava, em qualquer lugar que ele estivesse, ele era um discípulo. Ele não era um discípulo por estar onde estava, por estar num lugar de destaque, por estar num lugar que ele viesse a aparecer, não. Aonde ele estava, ele era um discípulo. Não foi Damasco que fez a diferença na vida de Ananias. Não foi por ele estar em Damasco que fez a diferença na vida de Ananias. Mas Ananias fez toda a diferença quando estava em Damasco. Ananias fez toda a diferença onde ele estava. E por estar onde estava e fazer a diferença onde ele estava, ele chamou a atenção de Deus e Deus pôde contar com ele como um discípulo. E a virtude de um discípulo é essa: seguir e servir. E uma das principais, inspirar confiança no seu mestre. Olha que coisa interessante. Deus olha do céu para Ananias, Jesus olha do céu para Ananias, e Ananias inspira a confiança de Jesus, inspira a confiança de Deus, e Deus confia a Ananias algo grande. Deus confia a Ananias algo grande, para realizar algo grande. Por quê? Porque o lugar não fazia diferença na vida de Ananias. Ananias que fazia a diferença no lugar onde ele estava. Nós estamos vivendo um tempo de muito status. Nós estamos vivendo um tempo de muito trono, de muito lugar alto, pessoas querendo estar em lugares altos, pessoas querendo aparecer, chamar a sua atenção, pessoas passando por cima de princípios e de valores para chegar em determinados lugares. Mas Ananias nos inspira. Não é o lugar que tem que fazer a diferença na nossa vida. É a nossa vida que tem que fazer toda a diferença no lugar onde nós estamos. Para que quando estivermos em qualquer lugar, o Senhor olhar para mim e para você e nós inspirarmos confiança dEle para fazermos coisas grandes na presença dEle. Amém? Outra coisa, outra qualidade linda na vida de Ananias.
Ananias, aqui, ele nos mostra uma capacidade extraordinária, fantástica, uma capacidade formidável de ouvir e responder o chamado de Deus prontamente. Uma capacidade extraordinária de ouvir e responder o chamado de Deus prontamente. Isso me chama muito a atenção, porque aqui no versículo de número 10, ali no finalzinho do versículo, disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias. Deus chama ele pelo nome, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Uma qualidade extraordinária de ouvir Deus chamar e responder prontamente ao chamado de Deus. Isso é muito importante, isso é muito interessante e isso agrada muito o coração de Deus. Por quê? Porque isso indica uma vida de intimidade. Quando Deus chama, Ele já responde prontamente. Isso me faz entender que Ele reconhece a voz de Deus. Dentre tantas vozes, a voz de Deus soa no ouvido dele de forma inconfundível. Mesmo em meio à situação que estava ao redor dele, ele consegue ouvir a voz de Deus audivelmente. Ele não confunde a voz de Deus e diz, eis-me aqui, Senhor. Ele não diz assim, quem me chamou? Ele diz, eis-me aqui, Senhor. Olha que convicção, olha que vida de intimidade que esse homem tinha. Convicção de dizer, eis-me aqui. Porque quando o Senhor diz para ele assim, Ananias, ele responde, eis-me aqui. O que eu acho lindo aqui é que ele não sabia o porquê que Deus chamou ele. Ele simplesmente disse, eis-me aqui. Não sabia o que Deus ia dizer para ele, o que Deus ia pedir para ele. Mas uma coisa eu aprendo com essa resposta de Ananias. Essa palavra eis-me aqui, no hebraico é inene. Quando ele diz, eis-me aqui, Senhor, ele diz assim, ó, inene Adonai. Essa palavra, inene, é uma resposta, é a resposta certa para momentos determinantes. Quando ele diz assim, eis-me aqui, é a resposta certa para momentos determinantes. Muitos homens de Deus ouviram e responderam prontamente à voz de Deus. E em momentos determinantes. Em momentos determinantes. Quando nós olhamos Gênesis 22, capítulo 22, o versículo de número 1, nós vemos que Deus se dispõe a provar Abraão. E quando Deus chama Abraão, Abraão diz assim, ó, eis-me aqui. Também acontece em Êxodo capítulo 3, versículo 4, quando Deus chama Moisés. Moisés diz assim, eis-me aqui. Da mesma forma, em 1 Samuel capítulo 3, versículo de número 8, quando Deus chama Samuel, ele ensina Samuel a dizer, eis-me aqui. Olha que coisa interessante. E o profeta Isaías, da mesma forma, no capítulo 6, no versículo de número 8, quando Deus diz assim, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Isaías dá um brado de convicção, dá um brado de certeza, dá um brado de disposição, dizendo assim, ó, eis-me aqui, envia-me a mim. Respostas certas para momentos determinantes. Agora vamos raciocinar comigo aqui rapidamente. Quando Deus chama Abraão, Abraão não sabia que Deus pediria para que ele oferecesse Isaque em sacrifício. Mas mesmo assim, ele responde, eis-me aqui. Quando Deus chama Moisés, Deus não diz para Moisés, antes de chamá-lo, o que faria através da vida dele. Que ele tiraria o povo do Egito e andaria pelo deserto e viveria tantas e tantas experiências. Mas mesmo sem saber, Moisés diz, eis-me aqui. Quando Deus chama Samuel, Deus não diz para Samuel o porquê que o estava chamando. Mesmo sem saber, Samuel diz, eis-me aqui. A mesma coisa acontece com o profeta Isaías. Ele não sabe o que vai acontecer, o porquê que Deus chamou e para quê, para onde ele vai, o que vai ser feito. Não, mas ele diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Da mesma forma acontece através da vida de Ananias. Uma resposta certa para um momento determinante. Um momento de perseguição. Um momento de medo, um momento de desespero, um momento de caos. Esse homem se levanta, ouvindo a voz de Deus e diz, eis-me aqui.
nesse momento de caos, nesse momento de dúvida, nesse momento de incerteza, Deus está esperando essa resposta certa para momentos determinantes sair da minha boca e da tua boca. Deus está nos chamando e muitas vezes estamos nos acovardando, estamos nos amedrontando, estamos fugindo do nosso chamado, ao invés de dizermos, eis-me aqui, usa-me a mim, envia-me a mim, nós estamos dizendo, Senhor, agora eu não posso, agora eu estou ocupado, depois eu vou, depois eu oro, depois eu leio, depois eu prego, depois eu canto, depois eu faço. A disponibilidade está acabando, a disponibilidade está esfriando, mas em nome de Jesus eu quero declarar esta palavra de vitória sobre a tua vida. Nesta noite ouça o chamado do Senhor e responda prontamente com convicção, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, eis-me aqui e use a minha vida. Responda prontamente ao chamado de Deus na sua vida. Por quê? Porque quando Deus chama, é porque Ele tem propósitos e são grandes. Deus não chama qualquer um de qualquer jeito para fazer qualquer coisa e dá a esse qualquer coisa, não. Quando Deus chama, é para fazer coisas grandes, para viver coisas grandes, para ver coisas grandes e para receber coisas grandes. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus fiel que honra a vida dos seus. Aleluia. Glória a Deus. Terceira qualidade na vida de Ananias. O seu relacionamento com Deus gerou intimidade ao ponto de ouvir os detalhes de Deus. O seu relacionamento com Deus foi tão grande que gerou uma intimidade incomparável, ao ponto dele ouvir os detalhes da voz de Deus. O que ele ouve de detalhes da voz de Deus? Ele ouve isso, dispõe-te, levanta-te, vai à rua chamada direita, na casa de Judas, lá tem um homem por nome de Saulo, ele está orando, você vai impor a mão e ele vai ser curado. Olha como ele ouviu os detalhes. Quando nos dispomos a desenvolver um relacionamento de intimidade com Deus, nós passamos a receber de Deus coisas íntimas. Nós passamos a receber de Deus coisas que as pessoas que não pagam preço, que não oram, que não meditam na palavra do Senhor, não recebem. Meu irmão, quer receber coisa grande? Faz algo grande para o Senhor. Quer receber algo diferente? Faça algo diferente ao Senhor. Ofereça algo diferente ao Senhor. Aleluia. Quarta qualidade na vida de Ananias. Ele era sincero quanto aos seus temores. Ele reconhecia as suas limitações. Em que momento acontece isso? No momento em que Deus fala que é para ele ir na casa de Judas e orar por Saulo. Ele se enche de temor e diz, Senhor, não é esse o Saulo que nos persegue? Um homem que conhecia, sincero quanto aos seus temores. Deus está esperando de mim sinceridade. Deus está esperando de você sinceridade. Que eu e você nós venhamos reconhecer nossas limitações, que são muitas. Ele é ilimitado, mas nós somos limitados. Mas mesmo assim, ele supera os seus temores. Com temor, mas ele permanece obediente. Ele obedece Deus. Ele obedece Deus e vai servir a Paulo. Ele obedece Deus, mas vai servir a Paulo. Ele passa por cima do seu medo, do seu temor, porque ele entende que se Deus chamou, Deus guarda. Ei, Deus te chamou, Deus vai te guardar. Deus te chamou, Deus vai te livrar. O que importa, o que faz toda a diferença é você continuar obedecendo. Amém? Glória a Deus. Outra coisa, aqui dentro dessa palavra, sincero quanto aos seus temores, eu aprendo que Ananias, ele conhecia a história de Paulo, a história de Saulo, mas não conhecia o projeto de Deus na vida de Saulo, na vida de Paulo. Ele conhece a história, mas não conhece o projeto. Por isso que ele se dispõe a fazer. Muitas vezes eu e você, nós conhecemos a história de alguém e aquele alguém não tem o devido crédito dentro do nosso conceito.
E por isso nós o deixamos de lado. Muitas vezes nós podemos estar deixando um Paulo de lado. Porque Ananias conhece a história de Paulo, mas não conhece o projeto. Então, quando ele se dispõe a obedecer o Senhor, ele não vai por aquilo que ele sabia de Saulo, que ele conhecia a respeito da história de Paulo, mas ele vai porque não conhecia o projeto de Deus na vida de Paulo. É isso que nós precisamos entender. Eu e você, nós não sabemos o projeto, o propósito de Deus na vida do outro. Por isso, não vamos desistir de ser bênção na vida do outro. Não vamos desistir de ser um canal de Deus na vida do outro. Podemos conhecer a história, mas não conhecemos o projeto. Amém? Outra coisa. Ananias estava com medo. Ananias estava com dúvidas. Ananias estava com receios em torno de si. Ananias estava com dúvidas acerca de Paulo. Mas Ananias tinha convicção da mensagem que foi falada para ele. Vai na rua chamada direita, na casa de Judas, e lá está Paulo. Vai lá e ora por ele. Ele para mim vai ser um vaso valoroso. Uma coisa é eu ter medo, outra coisa é eu duvidar da mensagem que foi liberada. Existe uma mensagem de Deus sobre a tua vida. Duvide de você, mas nunca da promessa de Deus. Duvide das suas forças, mas nunca da promessa de Deus. Duvide das suas convicções e do seu pseudo-conhecimento, mas nunca duvide do projeto de Deus na sua vida, das promessas de Deus na sua vida, da mensagem que foi liberada de Deus na sua vida. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, quinto. Ananias era um homem liberto dos ciúmes, da inveja e da vaidade. Deus diz para Ananias que Paulo é para ele um vaso escolhido. Mas Deus não diz para Ananias que Ananias é um vaso escolhido. Veja que Deus chama Ananias direto pelo nome. Deus não diz para Ananias, Ananias, meu vaso escolhido, meu instrumento de valor. Não, ele só chama pelo nome. Pelo nome. Ananias era liberto de ciúmes e de vaidades. O que Deus falou acerca de Paulo, que ele era um vaso valoroso, ele não falou acerca de Ananias. E mesmo assim, isso não entrou, não permeou o coração de Ananias. Por quê? Olha aqui o que eu aprendo. O privilégio de ouvir a voz de Deus nos blinda de sentimentos mesquinhos. O privilégio de ouvir Deus chamar o nome de Ananias o blindou de sentimentos mesquinhos, de sentimentos soberbos, de sentimentos de ódio, de inveja. Pelo simples fato de ouvir a voz de Deus, isso já preencheu todo o ser de Ananias. Aleluia, glória a Deus. Ouvir Deus chamar o nome já blindou Ananias de qualquer situação. Glória a Deus. Em sexto lugar, a sexta qualidade na vida desse homem é essa. Ananias foi uma porta que introduziu Paulo na presença do Senhor. Ananias foi uma porta aberta que chegou em Paulo e permitiu que Paulo passasse por essa porta e chegasse até a presença de Deus. Por quê, pastor? Porque quando ele vai ter lá com Paulo, ele diz assim, ó, Ananias foi, versículo 17, entrando impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, olha que coisa tremenda, Saulo, irmão, ele chama Saulo, Paulo, né? Ele chama Paulo de irmão. Outrora ele estava com medo, mas a convicção do projeto de Deus na vida de Ananias, que Deus tinha em Saulo, em Paulo era tão grande, que Ananias chega cheio de misericórdia e compaixão, e já chega perto de Paulo dizendo assim, Paulo, irmão, meu irmão, sabe? E o irmão só chega na vida do outro com coisa boa. O irmão verdadeiro chega na vida do outro com a mão estendida, com a mão pronta para tirar ele daquela situação. Paulo precisava de um irmão, não de um juiz, não de um julgador, não de um hipócrita. Ele precisava de compaixão e de misericórdia, não de calúnia e de apontamento. Essa é a grande diferença.
E para nós finalizarmos, sétima qualidade na vida desse homem chamado Ananias. Ananias impõe as mãos sobre Paulo. E Paulo foi cheio do Espírito Santo. Olha que coisa tremenda. Mas aqui eu quero finalizar compartilhando com você algo que Deus colocou em meu coração. Paulo só foi cheio do Espírito Santo porque Ananias chegou na casa de Judas cheio do Espírito Santo. Impôs a mão sobre Saulo cheio do Espírito Santo. Orou a Deus cheio do Espírito Santo. Aquilo que estava transbordando em Ananias preencheu todo o vazio na vida de Paulo. Nós só podemos oferecer ao outro aquilo que domina a nossa vida. Nós só podemos oferecer ao outro aquilo que está dominando nossa alma, nosso coração. Meu irmão, vamos deixar que o Espírito Santo de Deus venha encher a nossa vida ao ponto de transbordar. E todo aquele que se achegar perto de mim, perto de você, seja cheio do poder de Deus. Amém? Glória a Deus. Outra coisa que eu quero finalizar, dizer para você o seguinte, dentro desse estudo, eu não querer ser Paulo é compreensível. Agora, eu não querer ser Ananias é reprovável diante de Deus. Eu não querer ser Paulo é compreensível. Paulo passou por muita situação difícil. Paulo enfrentou muitas cadeias, muitos naufrágios, muitas perseguições. Paulo foi açoitado. Então eu não querer, não desejar ser Paulo é até compreensível. Mas eu não querer ser Ananias é reprovável diante de Deus. Nem todos nós seremos um Paulo, um vaso escolhido. Mas todos nós temos que ser um Ananias, um discípulo que está disposto a servir, que está disposto a seguir, que inspira o Mestre a nos confiar coisas grandes, coisas extraordinárias. Ei, Deus quer usar você de uma forma gloriosa. De repente, aí dentro da tua casa tem um Saulo, tem um Paulo prestes a se levantar e fazer toda a diferença. Seja você um Ananias. Seja você um Ananias na sua igreja, que obedeça a voz do Senhor, porque diante de você pode ter muitos Saulos, prestes a se transformarem em Paulos, grandes missionários. Receba essa palavra da parte do Senhor sobre a tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ananias, um privilegiado por Deus para fazer coisas grandes. Se coloque na posição, porque Deus vai usar você para fazer coisas grandes. Nós quase não ouvimos falar sobre Ananias. Sempre ouvimos falar sobre Paulo. Pregamos constantemente sobre Paulo. Quase não falamos sobre Ananias. Mas Paulo só foi o Paulo que o Paulo deveria ser, porque Ananias foi o Ananias que teve que ser. Amém? Seja um Ananias que se disponha a ganhar, a orar por grandes Paulos. Em nome de Jesus, guarde essa palavra no seu coração e sobre a sua vida. Nós vamos louvar o Senhor daqui a pouco com mais um hino. E daqui a pouco nós vamos fazer a oração pelo caderno de oração. E eu também já quero dizer a você, compartilhe esse vídeo, marque pessoas. Esse vídeo vai estar lá no nosso canal do YouTube. É o mesmo nome do meu Facebook, Pastor Gerson Saragioto. Olha aí como se escreve. Acessa lá, se inscreva, porque se nós alcançarmos 1000 inscritos, nós vamos conseguir fazer a transmissão, as lives, direto pelo YouTube. Amém? Então nós vamos estar orando pelo caderno de oração. E também aqui eu quero nessa semana, hoje, segunda-feira, dar abertura novamente ao projeto Nos Ajude a Ajudar. No mês que se passou, nós conseguimos aí, pela misericórdia do Senhor, ajudar 26 famílias, socorrendo-as, entregando cestas de alimento, cestas básicas. E nós já temos até algumas cestas aqui, são 5 ou 6 cestas aqui, mostra aqui, Natanael. Glória a Deus, isso. E nós estamos também, meus irmãos, arrecadando
roupas, agasalhos, né? Então você que tem aí, que mora perto aqui da cidade de Areado, que mora em Areado, quiser fazer parte desse projeto, nos ajude a ajudar. Nós estamos aí à disposição. Você nos mande uma mensagem aí no Messenger, nos mande uma mensagem aí no Facebook, tá? Peça aí o nosso WhatsApp, eu passo para você e você diz, pastor, eu quero ajudar. O que eu tenho que fazer, tá bom? Vamos participar desse projeto e vai ser uma bênção. Deixa também o seu nome aí nos comentários, que nós vamos estar colocando aqui, ó, no caderno de oração. Tem muitos nomes aqui, ó, quase 1000 nomes, tá? Nós estamos orando, deixa aí a sua família. Nós estamos aí apresentando nas madrugadas, estaremos apresentando nos cultos. E também hoje eu dei início a uma campanha, a um propósito individual, pessoal, pela minha família, pela Igreja de Cristo e pela família daqueles que participaram conosco desses trabalhos, que é das 6 ao meio-dia. Eu estou trancado ali dentro da igreja, em oração, jejum, consagração, apresentando a sua vida a Deus. Amém? Então vamos de mais um louvor com a irmã Gisele e o irmão João Vitor, e daqui a pouco voltaremos para a nossa oração. Amém? Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Faço o que eu quero, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, amanhã nós teremos aqui o nosso culto às 7 horas.
semana além do templo. Nós não estamos podendo cultuar no nosso templo. O templo da nossa igreja, Assembleia de Deus, Ministério de Alterosa, na cidade de Areado, se encontra ali no centro da cidade de Areado, na rua Monsenhor Matias 668. Mas por um decreto municipal não está podendo ter culto na nossa igreja. Nós estamos aqui fazendo a transmissão desse culto direto da minha casa, aqui com alguns irmãos. E amanhã vai ser o culto na direção do Círculo de Oração, às 7 horas da noite. Então participe conosco, convide pessoas, em especial, como eu disse aí no começo, aí quando eu coloquei o início aí convidando os irmãos, convide em especial pessoas que precisam de um milagre, pessoas que estão passando por uma situação de dificuldade muito grande, que precisam ouvir uma palavra da parte do Senhor. Amém? Então vamos finalizar o nosso culto e orar pelo caderno de oração, e eu quero orar pela sua vida, em nome de Jesus. Depois aí, o nosso irmão Natanael está aí responsável aí pela filmagem, mas assim que nós finalizarmos, que o vídeo estiver disponível no Facebook, nós vamos passá-lo para o YouTube, compartilhar com os irmãos, e também vou estar respondendo aí os comentários dos amigos, dos irmãos. Mas se lembre, deixa aí o nome de toda a sua família, e se você tem interesse em participar do nosso projeto, deixa aí, eu quero participar do projeto, que eu entro em contato com você e te passo como que você vai fazer para participar desse trabalho conosco. Amanhã vai estar aqui mais 3 irmãs, uma estará dirigindo, outra cantando e outra pregando a palavra do Senhor, e assim nós vamos de alguma forma trabalhando e militando nessa terra. Bendito Deus, Pai querido e eterno, glorificamos, exaltamos e bendizemos o teu santo nome, no poder da tua majestade, Senhor Deus. Nós te adoramos por saber que até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos livrado, nos guardado de toda e qualquer situação de dificuldade. Soberano Deus, eu quero apresentar a vida dos teus filhos que aqui estão fazendo parte desse projeto comigo nesta noite de segunda-feira. Irmão Natanael, irmão João Vitor, a minha esposa, a minha vida. Pai querido, que viemos aqui para celebrar o teu nome, para oferecermos ao Senhor o nosso culto e liberarmos uma palavra de vida, e que sejam restauradas, renovadas para a glória do teu nome. Senhor, meu Deus, eu quero apresentar também teus filhos, que me passaram os nomes e eu registrei aqui no caderno da oração. Esse caderno que nós temos apresentado ao Senhor em todo o período de oração que temos apresentado ao Senhor na madrugada, que temos apresentado ao Senhor nesse propósito, que estamos das 6 ao meio-dia dentro do templo, trancado, nós estamos ali apresentando, orando pelos teus filhos. Aqui existem pessoas que precisam de uma bênção financeira, que precisam de uma cura para uma enfermidade, que precisam, Pai querido, de uma solução, de um renovo no casamento, que precisam, Pai querido, de uma cura, que precisam de uma libertação. E nós queremos apresentar essas pessoas. Pai querido, a grande maioria delas eu não conheço, mas todas elas o Senhor conhece desde o ventre materno. Sobre a vida delas eu quero ministrar, liberar uma palavra de vitória, de cura, liberar uma palavra de consolo, de conforto. Ajuda-nos, Deus, fortalece a nossa vida. É o que eu te peço nesta hora, Pai querido, em um nome santo de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe tua vida. Então amanhã, às 7 horas, nós teremos aqui o culto na direção do Círculo de Oração e vai ser uma bênção para a glória do Senhor. Deus te abençoe. Vamos fazer assim. Eu oro por você e você ora por mim. Nós unimos as nossas forças e cobrimos as nossas famílias com as nossas orações. Deus abençoe e seja louvado na sua vida, na vida da sua família, em nome de Jesus. Até amanhã.